Olá, povo do agro! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Carvalho. Irei falar com vocês hoje um pouquinho a respeito do bem-estar animal e etologia. Vamos conferir? O que vem a ser então bem-estar? O bem-estar, de acordo com Hug em 1976, nada mais é do que o estado de saúde física e mental em harmonia com o ambiente que o rodeia. Também Brown, em 1986, ele conceituou o bem-estar como sendo o estado de um indivíduo de acordo com a tentativa de se adaptar ao meio ambiente que o rodeia. Então, nós podemos concluir que o bem-estar ele pode variar entre muito bom até muito ruim. De acordo com os relatos, o bem-estar ele surgiu nos meados de 1965. Lá na Inglaterra. E o comitê responsável para poder levar essas informações de melhorias do comportamento animal no seu meio de manejo produtivo, eles poderiam então resumir em 5 liberdades, que é o animal ser livre de fome e de sede, livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças, livre para expressar o comportamento normal e livre de medo e ansiedade e estresse. Bom, mas nós, humanos, nós não temos essas capacidade de poder fornecer esse ambiente para o animal, mas nós podemos adaptar o ambiente para esses animais produzirem com qualidade e com quantidade, respeitando a sua área nutricional, ambiental, sanitária, comportamental e psicológica. Então, nós podemos resumir que o bem-estar ele tem que estar relacionado ao manejo nutricional, ao manejo sanitário, ao manejo psicológico, ao manejo ambiental e ao manejo comportamental, que vai ser o animal se expressar em seu ambiente como se fosse o seu ambiente natural. O que vem a ser então etologia? A etologia é o estudo do comportamento do animal. É por meio do estudo desse comportamento que nós vamos saber se o manejo que está sendo adotado a esse animal está sendo correto ou não. Se está favorecendo um bem-estar adequado a esse animal ou não. Porque se o animal ele está sendo afetado negativamente com toda a sua parte nutricional ou sanitária, ou comportamental ou psicológica, ele com toda certeza vai diminuir a sua imunidade e ficar propício a doenças. Então, ele vai ter doenças ocasionadas no seu organismo e diminuir aí a sua área de produção, tendo a menor qualidade de vida e a menor quantidade também de produto gerado. Quais são os exemplos que nós podemos obter de fatores de bem-estar do animal? Temos aqui um destaque para 3, que seria o tratador, o ambiente e o animal. Como assim o tratador? O meu tratador, que vai ser aquela pessoa que vai estar diretamente ligado ao cuidado, ao manejo do animal, ele tem que ter amor pelo que ele faz, ele tem que ter empatia, tem que ter vontade, gosto. Ele tem que ter também conhecimento e capacidade de observação. Ele tem que conhecer o animal que ele está trabalhando. Se é um animal novo, se é um animal adulto, se é um animal que está na sua fase de gestação, na fase reprodutiva. Ele tem que observar se esse animal está tendo um comportamento normal ou anormal, se ele está desenvolvendo as suas atividades normais, naturais. O ambiente ele tem que ter abrigo, cama, qualidade de alimentação e água disponível em quantidade e qualidade. O meu abrigo ele tem que ser protegido de outros animais, exemplo de animais selvagens. A minha cama ela tem que favorecer o conforto para esse animal. Mas eu vou colocar uma cama, qual seria esse tipo de material? Palhadas, pode ser até mesmo areia, desde que não seja uma areia muito grossa, uma areia mais macia.
Alimentação, uma alimentação que não tenha fungos, que não seja uma alimentação contaminada, a mesma coisa com a água também, tá? E o animal? O animal em relação à raça, idade e sexo compatíveis com o sistema. Como assim a raça? Existem raças que elas são mais agressivas do que outras. Então, eu não posso fazer misturas de raças, muito menos de idade nem sexo, por causa da dominância que existe entre os animais. Quais seriam, então, os indicadores comportamentais de bem-estar, quando eu vou perceber se esse bem-estar ele vai estar comprometido ou não? O animal ele deixa de fazer determinadas atividades, então ele fica com a gama de atividades limitada. Ele começa a ofegar ou suar, amontoar-se ou tremer. Ele entra também em um estado de depressão. Ele causa, devido à reação anormal de alguns humanos, ele causa agressividade aos humanos, até mesmo aos seus companheiros ali de rebanho, e pode também gerar a presença desses indivíduos medo ao animal. Um outro ponto que é bastante característico e visível são estereotipias, ou seja, comportamentos anormais, como morder as instalações, ficar cavando em determinada área onde não há possibilidade de ele fazer esse tipo de ação. Então, estereotipias, babar demais, são alguns comportamentos que ele demonstra quando ele está com o seu bem-estar comprometido. Aqui nós mostramos 2 animais com estereotipias. Um fazendo a mordedura das instalações, isso aqui é uma sala de ordenha. Isso pode ter sido provocado porque esses animais eles não foram treinados para adentrar na sala de ordenha e também com baba frequente. Um outro problema que pode causar estresse, que pode ser um sinal de estresse, quando o animal ele começa a fazer micção frequente, ele começa a urinar com muita frequência. Isso é sinal de estresse, principalmente quando há presença de pessoas que não são do convívio deles ali diário. Então, o que nós, como técnicos, temos que fazer? Identificar a causa, fazer com que haja o controle da temperatura ambiente, a densidade de lotação e verificar sinais de doença nos animais. Aqui mostrando uma área onde os animais eles têm um ambiente com arborização, um riachozinho para poderem se refrescar, e aqui uma área de búfalo que não pode deixar de existir para criatório de búfalos. Indicadores fisiológicos. Quais seriam então esses indicadores fisiológicos? O sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, onde vai haver um taquicardia, o que é isso? O aumento da contração do coração, dos batimentos cardíacos. Uma vasoconstrição periférica, que também é o aumento da parede dos vasos sanguíneos para a liberação desse calor. Aumento da frequência respiratória, midríase e pelos eriçados. O sistema neuroendócrino, a mobilização energética para funções orgânicas, como se movimentar, se manter em pé, comportamento social e também a parte reprodutiva. Quando se afeta negativamente o bem-estar desses animais, pode haver sim queda na parte reprodutiva, além da produtiva. Indicadores comportamentais. O estado fisiológico, a idade, a prenhez, a resposta inata, raça e espécie, como principalmente animais que são mais bravios, eles acabam tendo uma resposta mais rápida quando se sentem ameaçados. E a mudança de postura dos animais, exemplo das aves. As galinhas, quando você vai fazer um contato direto com elas, principalmente quando elas estão no ninho com os pintinhos, elas tendem a aumentar a sua área ali de proteção e fazendo com que fique armada para poder avançar em você.
A avaliação do bem-estar do animal, ela vai de bom a pobre, tendo aqui uma avaliação excelente, bastante bem, razoável, ok, que é a estação neutra, não muito bem, mal e péssimo. Então, como é que nós vamos fazer a avaliação do que o animal está sentindo no momento? Por meio de avaliação visual, por meio do comportamento do animal, avaliando a etologia, o comportamento desse animal no meio onde ele está vivendo. Se o animal está ofegante demais, ele está no estresse térmico, ou seja, ele não está conseguindo fazer com que haja um equilíbrio do corpo dele na parte de temperatura corporal com o meio ambiente. Ele busca a parte de água, de aguado, bebedouro, mais rápido, com maior frequência, para poder eliminar esse calor produzido por meio do metabolismo. Bom, de acordo com Fraser e Brown, 90, o bem-estar físico ele define o estado do animal em suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente. E em 1993, McClung definiu que um animal se encontra no estado de bem-estar pobre somente quando seus sistemas fisiológicos estão alterados a ponto de prejudicar sua sobrevivência ou reprodução. O bem-estar animal. Duncan, em 1993, definiu como nem saúde, nem ausência de estresse, nem condição física são necessárias e ou suficientes para se concluir que um animal esteja em boas condições de bem-estar. Bem-estar depende do que os animais sentem. Rowley, em 1993, ele definiu a naturalidade como sendo o bem-estar não significa somente o controle da dor e do sofrimento, mas também pressupõe a nutrição e a realização da natureza dos animais, o que eu chamo de telos. Já Paranhos da Costa, em 2000, ele falou que a ambiência é o estado constituído por um meio físico e, ao mesmo tempo, por um meio psicológico, preparado para o exercício das atividades dos animais que nele vivem. O estresse. O que vem a ser o estresse? É a resposta fisiológica a determinada situação de estresse, seja por um ambiente novo, seja pelo fator climatológico, calor, frio, seja por animais novos no rebanho, seja pelo novo tratador. Então, tudo pode causar um estresse ao animal. E nessa causa, o estresse diminui a qualidade de produção e diminui também a quantidade de produção. Um efeito ambiental sobre o indivíduo que coloca uma sobrecarga sobre o seu sistema de controle e reduz sua capacidade reprodutiva envolve aumento na mortalidade e insucesso no crescimento ou na reprodução. Comportamento. A etologia, o ramo da biologia que se dedica ao estudo do comportamento dos animais, propõe um método científico de investigação baseado na premissa de que o comportamento possui causas imediatas e últimas. Como o clima afeta a produção animal? Os animais eles possuem a capacidade de fazer uma regulação da sua temperatura corporal. Então, qual que é o nome dado? É a termorregulação, que é a capacidade de um organismo manter uma temperatura interna estável, independente das variações de temperatura ambiental. Os nossos animais de produção, que são os bovinos, caprinos, suínos, aves, eles são animais homeotérmicos, ou seja, animais de sangue quente, onde a sua zona de conforto térmico permite a sua máxima produção. A sua zona termoneutra
ela faz com que haja mecanismos de troca de calor. E a temperatura crítica superior vai fazer com que haja para esses animais uma queda na produção, comprometendo aí a parte sanitária e baixando os índices reprodutivos. Legislação. A legislação, ela prevê que o animal ele tenha direito àquelas 5 liberdades que nós vimos no início. Então, o proprietário e mantenedor dos animais tem o dever de levar em consideração suas necessidades físicas e etológicas, ou seja, comportamentais, de acordo com a experiência adquirida e o conhecimento científico. O bem-estar animal no Brasil, ele existe desde 1934, sobre o decreto número 24.645, no qual os princípios de respeito aos animais já eram observados. Aqui eu trago para vocês, dentro da legislação, alguns decretos, portarias, instruções normativas e lei também, né? E atualmente, agora em 2020, em agosto de 2020, nós tivemos algumas atualizações no RIA-SPOA, que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E essa legislação, ela faz com que haja todo um ambiente adequado, desde a produção do animal na propriedade até a sua distribuição no comércio. Então, nós temos aí para produtos tradicionais e para também produtos orgânicos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. O bem-estar na cadeia alimentar. Objetivo: padrões que assegurem qualidade, onde o valor do alimento não é só definido pelo produto final, mas também pelos métodos de produção, os quais devem incluir segurança do alimento, biossegurança e bem-estar animal. Então, essa cadeia alimentar atual, no século XXI, que é o que nós estamos vivendo, a população brasileira, a população mundial, busca por um alimento seguro, não só seguro, livre de agrotóxico, livre de antibióticos, mas também fazendo com que esses animais eles sejam criados de forma segura para eles, né? Onde tenha todas as suas qualidades, necessidades adquiridas e respeitadas. O animal, quando ele está no meio de uma criação, nós devemos minimizar os efeitos de dor, os efeitos de doença, os efeitos de falta de uma água disponível de qualidade, quantidade, alimento. E hoje, algumas empresas, empresas de ovos, empresas de carne, empresas de produtos lácteos, elas estão tendo um selo onde um selo que mostra que esses animais eles são criados de forma a garantir uma melhor qualidade de vida deles no período de produção. Então, essa cadeia alimentar, ela busca estabelecer o bem-estar animal, monitorar a transparência na cadeia de produção, ter uma maior visibilidade no processo de produção, entendimento e qualificação sobre como esses processos afetam o bem-estar e o sistema de monitoramento, a exemplo aí da rastreabilidade, tá? Não só na segurança desse alimento para chegar até o produtor, mas também a segurança de como esse alimento ele foi adquirido de uma forma que garantiu o bem-estar desses animais lá no meio onde eles são criados, manejados, onde eles vivem. Padrão no sistema de estabelecimento de bem-estar animal. Importante avaliar os riscos também nas instalações e dos animais. Por quê? Muitas vezes você tem um espaço pequeno e quer criar muitos animais. Isso não pode. Você tem que respeitar a capacidade diária por animal, porque aí você vai estar fornecendo para ele um ambiente com segurança, um ambiente onde ele vai se desenvolver bem, onde ele vai produzir, onde ele vai se manter e principalmente onde ele vai viver em harmonia.
Harmonizar a rotulagem dos produtos. O meu consumidor hoje, ele quer um produto que seja seguro para ele, mas ele não se esquece de como é que aquilo ali foi adquirido. Se o animal sofreu para poder fornecer aquele produto. Então, o consumidor hoje ele está exigente não só em segurança alimentar, mas também em saber se o produto fornecido, produto adquirido, veio de uma fonte onde não houve sofrimento do animal. Hoje em dia, vocês podem encontrar aí pelas mídias rótulos de empresas que estão se adequando às normas do bem-estar. Em especial aí os ovos de galinhas que produzem fora de gaiolas. Harmonizar a rotulagem dos produtos. Então, que tipo de informação os consumidores querem ter no produto final? Que tipos de rótulos satisfazem esses propósitos? Que tipos de estratégias comunicativas podem ser mais produtivas? O bem-estar animal e a qualidade de carne. O que é qualidade de carne? É o estado da carcaça, reflexo do manejo que o animal recebeu na vida. Qualidade da matéria-prima. Ela está relacionada com a genética deste animal, com o sexo, macho ou fêmea, e com a idade, se é um animal jovem, um animal maduro ou um animal já na sua fase adulta, sua fase final. Tudo isso aí vai influenciar na qualidade, no sabor, na suculência, na cor do produto dado ali final. A qualidade do produto, como eu falei agora, a cor, quantidade de gordura, marmoreio, maciez, suculência. Essa qualidade na matéria-prima vai influenciar diretamente na qualidade do produto. Qualidade social e ambiental. Então, nós devemos buscar, respeitar e também trabalhar as boas práticas agrícolas, a segurança alimentar, a proteção ambiental, as condições de trabalho para o meu trabalhador, para o meu colaborador, a saúde não só mental e física do meu animal, assim como do meu manejador, segurança em toda a área e para todos, e bem-estar do animal. O manejo. A minha equipe, ela tem que ser capacitada, então ela tem que ter cursos, ela tem que ser orientada. A minha equipe de trabalho, ela tem responsabilidades. E a responsabilidade se inicia pela gestão, pelo meu planejamento, seguindo de sanidade, alimentação, reprodução e produção. Tudo que envolve o manejo na produção animal vai ocasionar sucesso, desde que feito com conhecimento e capacitação. Vamos voltar aqui a um assunto que eu acho de extrema importância dentro do bem-estar animal: a necessidade. A necessidade é um requisito fundamental na biologia do animal para obter um recurso específico ou responder a um estímulo ambiental ou corporal específico. Vemos nessa imagem a necessidade das vacas estarem em um ambiente de conforto. Estudos foram feitos onde vacas avaliadas puderam, nesse tipo de sistema, aumentar a sua produção de leite em 30% a 40%. Esse sistema é chamado de compost bar. O que é isso aí? Uma área onde as vacas ficam socialmente, ou seja, elas ficam todas em conjunto, com uma cama macia, nesse caso aqui desse exemplo é areia, onde ela tem também uma parte de terra, e isso ele é revirado à medida que as vacas vão defecando e urinando. Esse composto depois ele é utilizado na agricultura, tá? Ou até mesmo na fertilização
da parte forrageira para a alimentação dessas vacas ou de qualquer outra cultura dentro da propriedade rural, onde está inserido esse tipo de sistema. Então, qual que seria a hierarquia das necessidades? Algumas necessidades elas podem ser mais importantes do que outras, como a alimentação, a parte climática, a parte de ambiente onde esses animais estão inseridos por meio da idade, para que não haja hierarquia por tamanho, e até mesmo na parte externa de um ambiente, desde que eles são criados ao ar livre. Então, as minhas necessidades, a hierarquia vem de manter a vida, manter a saúde e manter o conforto. Finalizo com vocês com a nossa legislação, que diz que o proprietário e mantenedor dos animais tem o dever de levar em consideração suas necessidades físicas e etológicas, ou seja, comportamentais, de acordo com a experiência adquirida e o conhecimento científico. Até a próxima!